A Isabela, então, nunca. Isabela. O Enzo tá. Ah, já começou a gravar. O Enzo tá ligando o computador dele, ele vai passar pra gente dois vídeos que eu falei, o planejamento que ia passar. Um sobre a volta da família real para Portugal e a Revolução Liberal do Porto, e outro sobre o Dom Pedro I, aquele que fez a independência do Brasil, que nós estamos conversando sobre. Raika, na aula passada, a gente fez a correção da tarefa, e daí eu sugiro que tu veja a aula no site da escola para corrigir a tarefa. Raika, Andressa, Sim, eu vou ver hoje. isso, e quem mais não estava, para fazer a correção da tarefa, até porque enquanto eu vou corrigindo, eu vou explicando algumas coisas, né? Sobre a Revolução Liberal do Porto, o que é essa tal de Revolução Liberal, que é uma influência do iluminismo, né? Lá em Portugal, e é o equivalente à Revolução Francesa. Né? É a Revolução Francesa de Portugal. É quando a burguesia toma o poder e exige que o Dom João volte para Portugal. Eles queriam, por força, colonizar o Brasil de novo. Né? Viram um cabo de guerra. O Brasil não quer ser colônia, eles querem que o Brasil seja colônia. Daí ficou uma briga até que o Brasil faz a independência. E o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil não foi nem a Inglaterra, foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos logo reconheceu. Claro, os Estados Unidos também era uma colônia, né? E daí logo reconhece a independência para poder fazer comércio com o Brasil. É melhor fazer comércio com o Brasil do que com Portugal. Sem problemas, Gabriel. Depois, Portugal aceita a independência do Brasil, desde que o Brasil pague 2 milhões de libras esterlinas. Até a moeda que eles usaram é a moeda inglesa. O Brasil não tinha 2 milhões de libras esterlinas, teve que pedir um empréstimo para a Inglaterra. A Inglaterra aceitou. Olha a Inglaterra como foi. Ela aceitou a independência do Brasil. Ela reconhece que o Brasil é independente. Ah, André, por que ela não podia reconhecer? Porque Portugal podia não gostar, né? Então, assim, para não romper relações com Portugal, então ela vai. Primeiro, espera que Portugal aceite a independência do Brasil. Mas aí a Inglaterra aceita a independência do Brasil mediante duas condições. Olha, ela dá uma condição para o Brasil. Eu aceito que tu seja independente se tu renovar o Tratado de Comércio e Navegação. Lembra do Tratado de Comércio e Navegação de 1810? Não, não lembro. Não lembra? Que dizia assim, quer ver, ó, que falava dos impostos na navegação. Qualquer país paga 24%. Os navios que chegam de Portugal pagam 16%. E os navios que chegam da Inglaterra pagam 15%. Ou seja, a Inglaterra se Ah, aceita. tá. Lembra? Daí a Inglaterra diz que reconhece a independência do Brasil se o Brasil renovar o Tratado de Comércio e Navegação e ela continuar pagando menos. E se o Brasil se comprometesse a acabar com a escravidão. Porque para a Inglaterra não era bom ter escravo no Brasil. Não é bom ter escravo. Por quê? Por que a Inglaterra pressiona para que o Brasil acabe com a escravidão? Pro Brasil comprar as mercadorias da Inglaterra? Boa! Porque que não, o escravo não tem salário, né? E se tivesse salário, ele ia conseguir comprar as mercadorias da Inglaterra. Boa, Marina! Isso aí mesmo. Escravo não tem salário. Se o Brasil acabasse com a escravidão, os donos de terra, né, iam ter que contratar pessoas e pagar salário para isso. E daí, com o dinheiro do salário, essas pessoas poderiam comprar as coisas que viriam da Inglaterra. A Inglaterra venderia mais ainda para o Brasil. Entendeu, Raika? Entendi. Tá vendo? Por isso que a Inglaterra diz: eu aceito a independência se renovar o Tratado de Comércio e Navegação, que daí continua chegando muito produto, né? Porque daí o imposto é barato, e o Brasil se compromete a acabar com a escravidão. Isso em 1822, que foi a independência do Brasil, mas o reconhecimento da Inglaterra foi depois. Tá? É, mas o Brasil vai enrolar a Inglaterra durante um bom tempo ainda, tá? Até 1888, o Brasil vai enrolando a Inglaterra para não acabar com a escravidão. Porque o Brasil precisava da escravidão. Era mais barato a escravidão. Muito mais barato. Pagava uma vez só e
Só lucra. Enzo, tudo bem aí? Sim, só que o problema é que o meu computador, ele é tipo, o computador que eu uso para fazer aula, ele é Ah, super, hiper, mega lento. Ele, tipo, ele tá travando para rodar o YouTube. tá, vamos ver se eu consigo, então. Eu tô aqui compartilhando já, ver se tá dando. Ah, começou. Froque de chapéu. A família de Dom João VI viveu uma saga surpreendente até os momentos finais. O O rei bom não é todo queria mundo deixar o Rio respeitar de a carreira Janeiro. do Em protagonista. Lisboa, a rainha Carlota Joaquina e o príncipe Miguel comandaram um governo de terror. Duas crianças, filhos de Dom Pedro, receberam as coroas do Brasil e de Portugal. 200 anos depois, com o fim da monarquia no Brasil, ficaram os herdeiros do trono, que não existe mais. Em 1821, era difícil encontrar explicações para a permanência da família real no Brasil. Não havia mais guerra na Europa. A Inglaterra, potência vencedora no conflito, fazia uma nova pressão. Queria o retorno da corte para Portugal. Dom João não ouvia os apelos dos ingleses para deixar o Rio e acabar com o tráfico de escravos. Alegava ter problemas auditivos. Dizem que por isso ele ganhou dos ingleses este trono acústico, com um sistema que ampliou o som das vozes até os ouvidos reais. Por vontade própria, ele teria permanecido no Rio de Janeiro até à sua morte. Foram as circunstâncias políticas que o obrigaram a regressar. Como em qualquer caso de amor, a paixão entre Dom João e a cidade do Rio de Janeiro se alimentava de bons momentos. No dia mais importante da vida deste homem, dia 6 de fevereiro de 1818, quando ele recebeu a coroa do Império Português, esta igreja aqui, a Igreja do Carmo, antiga sé do Rio de Janeiro, foi o cenário escolhido pelo primeiro e único monarca europeu aclamado fora da Europa. O Rio de Janeiro tinha tudo que Dom João queria. E ele só volta a Portugal porque foi forçado a isso pela Revolução de 1820. Se essa revolução não tivesse forçado a voltar a Portugal, ele teria ficado no Brasil e teria transformado o Rio de Janeiro em capital de Portugal. A revolta começou na cidade do Porto, mas logo se espalhou. A tropa portuguesa estava irritada com a falta de pagamento e os liberais, na maioria comerciantes ligados à maçonaria, queriam a queda da junta de governo de Portugal, comandada pelo marechal inglês Lord Beresford. Em 26 de abril de 1821, a família real deixou o Brasil. A chegada em Lisboa inspirou o quadro O Retorno, onde um general inglês recebe o monarca, ladeado de figuras mitológicas. Na verdade, os liberais foram até o navio do rei e ele só pôde desembarcar depois de assinar a primeira Constituição de Portugal. Este documento, com a caligrafia nitidamente tremida de Dom João e um espaço em branco. Agora, eu
preferiram trazer o rei a quem retiram bastantes poderes, sobretudo tratando-se de um rei que tinha sido rei absoluto. Peraí, professora, eu vou colocar uma legenda que tem parte que tá travando muito. Eu acho que tem gente que não vai conseguir ler. Obrigam-no a jurar a Constituição e obrigam-no a jurar a Constituição de uma forma um tanto pouco, como é que é dizer, pouco simpática, porque ele jura a Constituição antes da Constituição estar escrita, não é? Só estavam os princípios gerais. E a Dona Carlota recusa, simplesmente, não jura coisa nenhuma, não é? Porque a Constituição é uma cópia da Constituição de 12, espanhola, né, em que realmente o rei perde praticamente toda a autoridade e ela não aceita isso. Ela era uma absolutista convicta. Em Portugal, no Palácio da Ajuda, Carlota Joaquina começou uma articulação política contra os liberais reunidos nos debates das cortes. Como fazia parte do Reino Unido, o Brasil mandou representantes escolhidos em 15 estados. 46 deputados brasileiros compareceram às sessões. O paulista José Bonifácio fazia parte do grupo e percebeu rapidamente duas coisas. Os políticos portugueses queriam que o Brasil voltasse à situação de colônia, perdesse os avanços conquistados com Dom João. E estava na hora de se aproximar do príncipe Pedro, que ficou no Brasil. A primeira manifestação política de São Paulo foi quando o Dom Pedro recebe ordens de voltar para Portugal. A Câmara de São Paulo se reuniu sobre a influência principalmente dos Andradas, né, do José Bonifácio e seus irmãos, que eram políticos, e enviam uma moção para o Rio de Janeiro solicitando que o Dom Pedro não voltasse e desobedecesse às ordens das cortes. Se a corte não fica aqui, se não fica aqui um símbolo da legitimidade monárquica, bye bye Brasil. Bye bye Brasil. Porque ninguém segura as forças separatistas. Porque já tinham se manifestado em Pernambuco em 17. Não havia realmente não havia Brasil. A ideia de usar o nome Brasil para aquela época é um pouco anacrônico, porque realmente não havia Brasil. Havia uma colônia fragmentada com certos polos econômicos importantes. A vinda da corte que deu um centro a isso, mas né, com muita reação de outras províncias, outras capitanias. O Ipiranga é considerado um momento simbólico pelos historiadores. A nossa independência avaliada como uma fórmula imperial e conservadora, comparada aos movimentos republicanos e separatistas que sacudiam a América do Sul naquela época. O 7 de setembro até hoje é feriado, porém, foram necessários 3 anos de negociações para que Portugal e outros países da Europa reconhecessem a liberdade do Brasil. O Tratado de 29 de agosto de 1825 é a verdadeira independência do Brasil. O reconhecimento da separação de Portugal envolveu a negociação de uma dívida que o Brasil teria com Portugal. Na época, 2 milhões de libras esterlinas. E o segundo item de uma longa lista de dívidas que o Brasil contraiu para com Portugal, o segundo item era a biblioteca. Nós falamos entre 17% e entre 22,5% da dívida. Então, esse cálculo dá uma estimativa da importância dessa biblioteca, uma vez que nessa dívida
estavam as joias da coroa, navios, armas, ou seja, tudo aquilo que Portugal entendia que havia ficado no Brasil, mas que de fato pertencia ao Estado português. A Inglaterra é a artífice dessa negociação, né? Ela é a mediadora, né? Falando em bons termos, mas em maus termos, ela é quem sai ganhando com essa negociação, e a dívida que Portugal havia contraído para com a Inglaterra faz com que esse arranjo entre Brasil e Portugal vá direto para os cofres ingleses. A perda do Brasil abalou o poder daqueles que controlavam Portugal. Carlota Joaquina viu a oportunidade que estava esperando para juntar esforços e colocar o filho Miguel contra o pai, Dom João. E depois da independência do Brasil, os liberais perdem um pouco o crédito, porque o Brasil, obviamente, era uma parte importante do Império Português, né? Mais importante, talvez, e com a independência eles caem numa situação, pelo menos, de desconforto junto à sociedade. Então, aproveita, tem dois momentos, a Abrilhada e a Vila Francada e a Abrilhada, que ela tenta botar Dom Miguel no poder, né? Só vai conseguir isso depois, com a morte de Dom João. Em março de 1826, no Palácio da Bem-Posta, Dom João começou a passar mal depois de tomar uma sopa. Após 6 dias de agonia, não resistiu. A morte do rei até hoje é envolvida em mistério. No mesmo palácio, o cozinheiro e um criado foram estrangulados. Pode eventualmente ter tido um fim trágico, realmente, que se conhece mal, mas aqui há uns anos houve um especialista, creio eu, em toxicologia, que analisando os restos de Dom João, concluiu pelo envenenamento. E quem teria interesse nisso? Pois os que não estavam interessados neste jogo de equilíbrios que ele patrocinava e de que ele era o exemplo. O equilíbrio estava difícil, tanto em Portugal quanto no Brasil. Antes de morrer, o rei Dom João VI deixou registrado que o filho Pedro deveria ser o sucessor, apesar de ter fundado uma nova dinastia em um novo reino. Mas em Lisboa, Dom Pedro não tinha aliados, era chamado de o brasileiro. E mesmo com a morte do pai, permaneceu no Rio de Janeiro, onde abdicou do trono de Portugal mediante 2 condições. Dom Miguel, nomeado regente, deveria assinar a Constituição e se casar com a sobrinha, Maria da Glória, filha mais velha de Pedro e Leopoldina. A menina, na época, com 7 anos de idade, era a herdeira da coroa de Portugal. Dom Miguel faz um juramento à Constituição de Portugal, mas com o apoio da mãe, a rainha Carlota Joaquina, ele toma o poder e persegue os liberais que apoiavam a Constituição. Foi um reinado de terror. Os historiadores relatam milhares de prisões e mais de 100 execuções. As forcas nas praças das cidades do Porto e de Lisboa levaram à morte estudantes, comerciantes e soldados. A Inquisição parecia ter voltado. No Forte de São Julião, prisioneiros passavam pelos piores rituais de tortura. Segundo o jornal Correio Brasiliense, 30.000 portugueses optaram pelo exílio voluntário. A rainha Carlota Joaquina fazia as listas dos presos até a doença e a morte em seu quarto no Palácio de Queluz, em janeiro de 1830. Você sabe que eu acho que ela até morreu feliz? Por quê? Porque ela morre com o filho como rei, né? Então, ela morre como mãe da rainha, mãe do rei de Portugal. Eu acho que isso para ela deve ter sido uma grande vitória. Dom Miguel reinou em Portugal durante 6 anos,
O casamento entre o tio e a sobrinha nunca foi consumado. Esta charge da época mostra os dois irmãos, Pedro e Miguel, lutando pelo trono de Portugal. Na preparação para este combate, Dom Pedro, depois de deixar o Brasil, passou pela França, conquistou a simpatia de alguns aliados em Paris e depois foi para a Inglaterra. Em Londres, em busca de apoio, reuniu uma pequena corte neste hotel. Segundo alguns historiadores ingleses, Dom Pedro saiu daqui com um gordo empréstimo, cerca de 2 milhões de libras na época. Levou um exército formado por portugueses e mercenários ingleses. Uma aliança entre a França, a Espanha e a Inglaterra apoiou Dom Pedro neste retorno a Portugal. Almirantes experientes comandaram a viagem da tropa de navio e a estratégia do desembarque em Portugal, que levou à vitória de Dom Pedro. Derrotado, Dom Miguel foi para Roma, onde viveu às custas de uma mesada do Papa Gregório XVI. Teve um final de vida tranquilo, morreu velhinho na Alemanha, terra da princesa Adelaide Sofia, com quem teve 7 filhos. Dom Pedro morreu meses após conseguir entregar a coroa de Portugal para a filha mais velha. E o trono do Brasil ele teve que deixar antes disso para o filho caçula. Talvez mais extraordinário do que a independência, do que o fato da independência em si, é essa decisão em 31 de, por exemplo, não proclamar uma república, ou não separar totalmente o país. Dom Pedro vai embora, há milhares de pessoas reunidas no Campo de Santana, 4, 5 mil pessoas lá no Campo de Santana. Dom Pedro manda dizer, renuncio. E aí? As câmaras não estavam reunidas. O que acontece? Aí o general Lima e Silva, pai do Castilho, dá um grito de viva Dom Pedro II. Mas ele poderia ter dado um viva... Alguém podia ter dado um viva República, alguma coisa desse tipo. Mas não, aí havia esta tradição e havia esta convicção que achavam importante, né, do ponto de vista, sobretudo, manter a unidade e manter a ordem e garantir a ordem social também no país e garantir também a escravidão. Isso estava tudo embutido. E uma criança de 5 anos concentrava tudo isso. Apenas era um símbolo, um símbolo. A monarquia acabou no Brasil há 118 anos. Os herdeiros do trono, que não existe mais, se dividiram em 2 ramos, conhecidos como ramos de Vassouras e de Petrópolis. Obrigado. Pode finalizar a projeção, o compartilhamento, aliás. Ô, prof. Oi. A minha internet tá, muito ruim. Depois que demorou muito pra mim entrar, tá? Mas daí eu consegui entrar e, eu não aparecia a imagem que o Enzo tava apresentando. Só dava pra ouvir o que ele tava apresentando. De qualquer forma, o vídeo tá no grupo, eu mandei por lá. Sim. Pro Enzo. Está falando bem da história de Portugal, mais do que da história do Brasil, inclusive, né? Da Revolução Liberal do Porto, lá, que exigiu a volta do Dom João, que ele assinasse a Constituição. Viram que interessante? Ele assinou uma Constituição que nem existia. Né? Eles ainda iam escrever a Constituição. Então, ou seja, ele se submeteu ao parlamento, à corte portuguesa, e queriam que o Brasil voltasse a ser uma colônia a todo custo, e voltasse a fazer comércio só com Portugal, e daí é nessa situação que o Brasil faz a independência e diz, não, a gente não quer mais fazer comércio só com Portugal, a gente quer fazer comércio com qualquer país, e Dom Pedro, daí, que tinha ficado aqui como príncipe regente, acaba fazendo a independência, e depois ali o vídeo vai continuar mostrando um pouco da história de Portugal, a sucessão do trono, Dom Miguel, e a briga com Dom Pedro. Lá, quando ele volta para Portugal, ele vai ser Dom Pedro IV. Aqui ele foi Dom Pedro I. Lá em Portugal ele é Dom Pedro IV. Então tem várias praças. Porque lá já tinham tido 3 Pedros governando, né? Aqui ele foi o primeiro rei. Ah, tá. É como se fosse um título, né? Não é o nome dele. O nome dele é Pedro mesmo.
Mas, assim, ele já é o quarto Pedro a governar em Portugal. No Brasil, nunca tinha tido rei. Então, independente do nome, ele ia ser o primeiro, né? Se fosse Antônio, ia ser Antônio primeiro. Se fosse José, ia ser José primeiro. Porque nunca tinha tido rei, ele foi o primeiro rei no Brasil. Então, aqui ele foi Dom Pedro I. Lá em Portugal vai ser Dom Pedro IV. Daí tem várias praças, monumentos, ruas, com o nome Dom Pedro IV. Um dia que vocês forem a Portugal e cruzarem com uma escultura de Dom Pedro IV, sabem que é o nosso Dom Pedro I, o mesmo que fez a independência do Brasil. Que volta para lá, governa durante pouco tempo, em seguida morre, mas antes disso entrega o poder para a filha dele, Dona Maria, que inclusive também tem vários monumentos, o principal teatro de Lisboa, Teatro Dona Maria II, que é essa filha do Dom Pedro I do Brasil. Na próxima aula, na quarta-feira da semana que vem, a gente vai finalizar um pouquinho essa parte da independência e já vamos entrar no governo do Dom Pedro I, que vocês viram, foi aclamado no Brasil, né? O povo pediu para ele fica e luta por nós, nós queremos que tu seja nosso rei, para evitar uma separação. A elite brasileira era esperta, tá? Eles tinham medo que o Brasil se fragmentasse, se dividisse em vários países. Então, e o Dom Pedro representava a união. Se todos aceitassem ele como imperador do Brasil, isso evitaria a fragmentação do Brasil e ainda o fim da escravidão. Porque eles precisavam, a elite brasileira precisava da escravidão para manter o trabalho, para manter o ciclo do ouro, era pleno ciclo do ouro isso. Então, isso vai, de certa forma, vai unificar o Brasil, vai evitar que o Brasil se fragmente. É diferente da América Espanhola, ó. A América Espanhola se fragmentou toda, o Bolívar até tentou, juntar todo mundo, mas não deu certo, mas ela se fragmentou em vários países. Por que o Brasil não se fragmentou? Porque a elite brasileira tinha o interesse de manter a estrutura como estava. A gente só quer separar de Portugal, mantém tudo como está. Terra na mão de poucos, escravidão, poder na mão de poucos, A elite brasileira não queria grandes mudanças, tinha medo de grandes mudanças, então abafava as revoltas locais. Nem todo mundo aceitou a independência, tá, gente? Tinha gente no Brasil que era contra a independência. O exército português que estava aqui, por exemplo, lutou para tentar evitar a independência. Então, o povo lá na Bahia, no Grão-Pará, em alguns lugares, tiveram que pegar em armas para proteger o Brasil e evitar a recolonização. Mas, dia 7 agora, segunda-feira, é o feriado, então, da independência do Brasil. Do ponto de vista brasileiro, vocês viram isso, né? Que do ponto de vista português, a independência é outra data. O ano que eles reconheceram a independência foi outro. Não foi 1822. Mas o Brasil considera 1822 o ano que deu o primeiro passo, para a independência, quando Dom Pedro disse que vai ficar aqui, vai separar de Portugal. Quantos anos o Brasil faz? 500 e poucos, não? 520? Foi 1822. Menos. Não, é que eu contei como se fosse o descobrimento. Foi em 1900 e quanto? 1822. 1822. Então vai fazer... 198 anos. Isso mesmo. O Brasil é um bebê. Mas Florianópolis não tem mais do que isso de idade? Tem. Florianópolis tem mais. Só que Florianópolis pertencia à colônia brasileira. O Brasil, país, tem só 198 anos. Vai fazer, né? 198 anos. Tá? Antes disso, o Brasil não existia? Existia. Só que era uma colônia, não era um país. De 1815 até 1822, nem era colônia, né? Era Reino Unido de Portugal e Algarves. Antes de 1815, era colônia. E Florianópolis, daí era colônia junto, e depois passa a ser a capital da província de Santa Catarina, durante o Império, a capital da província de Santa Catarina. E mais tarde vai ser a capital do estado de Santa Catarina. Porque durante a monarquia era província. Quando virou república, o Brasil passa a ser chamado de estado, não província. Tá? Bom, aproveitem o feriado de 7 de setembro, da independência, então agora você já sabe do que está falando
quem é esse cara, que independência foi essa, e que, na verdade, nem é muito independência, né, gente? Vamos lá, deixou de ser dependente de Portugal e passou a ser dependente da Inglaterra, com uma mega dívida de 2 milhões de libras esterlinas para a Pois Inglaterra. é, por que a dívida ficou com a gente se quem fez a dívida foi Portugal? Não. Não, mas quem tava com... Quando a dívida foi feita foi com Portugal, não foi? Não, ó, o Brasil pegou o empréstimo com a Inglaterra para pagar Portugal. Ah, é verdade, para fazer a independência. É verdade. Porque agora eu buguei. Uhum. E além disso, o Brasil ainda ficou com várias dívidas com Portugal. Para reconhecer a independência, 2 milhões de libras esterlinas. Mas ainda tem. E a biblioteca, que era de Portugal e ficou aí no Rio de Janeiro. E os navios portugueses que ficaram no Rio de Janeiro. E a estrutura portuguesa que ficou no Rio de Janeiro. Tudo isso o Brasil teve que pagar. Né? Não, nossa. Aliás, essa semana, olha que interessante. Essa semana, o Supremo Tribunal de Justiça Federal decidiu, pôs fim a um processo que foi aberto pela Princesa Isabel. Lembra da Princesa Isabel? A filha de Dom Pedro II, neta de Dom Pedro I. A Princesa Isabel, aquela que assinou o fim da escravidão, a abolição da escravidão, a Lei Áurea. Vocês já ouviram falar dela. Ela foi expulsa do Brasil junto com Dom Pedro II, né? Quando acabou a monarquia, eles foram expulsos do Brasil. E a Princesa Isabel, na época, abriu um processo porque o Palácio das Laranjeiras, que é onde o governador do Rio de Janeiro trabalha, ela diz que é dela. Ela dizia, né? Esse palácio é meu, então o Brasil tem que pagar pelo Palácio das Laranjeiras. E daí, essa semana, o Supremo deu a palavra final e disse que não é da família real, é do Brasil. Porque foi construído com dinheiro brasileiro, etc. e tal. Então, esse processo foi finalizado. Olha o processo que é lá da época da Princesa Isabel, hein? No final da monarquia. Agora que acabou, 100 anos depois. Bom, gente, aproveitem o fim de semana, descansem, estudem, coloquem os trabalhos em dia. Quem não me mandou o vídeo, não esquece, eu fecho as médias hoje, preciso dos vídeos do Jornal da América Espanhola. Ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.